Boa noite, graça e paz, tudo bem? Eu vou te convidar para abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 6. Quero convidar o pastor Pio. Tem mais algum pastor conosco? Por favor. Eu vou ler o versículo 19 e 20 apenas. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu vou pedir para você abrir ainda em 1 Coríntios 3 agora. Volta uma página aí. 1 Coríntios 3, versículo 16. Todos acharam? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta. Meu Pai, em nome de Jesus, agora nesse momento, a igreja toda reunida eleva o pensamento ao Senhor mais uma vez, porque a razão única de estarmos aqui não é o louvor, não é o pregador, não são as pessoas. A razão verdadeira de estarmos aqui é Jesus nosso Senhor. É por Ele. Ele é o número 1, Ele é o primeiro, e a Ele seja dada honra e glória. Primeiro lugar nessa igreja é do Senhor da glória, o Senhor Jesus. Nos abençoe nessa noite, Pai, e entendimento também da Tua palavra nos concede. Queremos sair daqui alimentados por uma palavra rema, palavra viva, palavra eficaz. Senhor meu Deus, quebranta os corações, traz entendimento, luz, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Eu vou falar sobre portas abertas para Deus, tá bom? Quero chamar a atenção dos amados para duas situações aqui. Primeiro, está falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3 fala que o nosso corpo é santuário de Deus. Bom, então vamos lá. Quem é templo aqui, levante a mão. Ok. Num templo tem portas, sim ou não? Então, nós somos um templo e em nós há portas. Eu não conheço nenhum templo que não tenha pelo menos 2 portas. O templo pode até não ter janela, mas portas ele tem que ter. Sim ou não? Então preste atenção. Se nós somos um templo e nós possuímos portas espirituais, a pergunta que eu faço é: para quem essas portas estão abertas? E você responde: para Deus. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que engraçado como o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele nos ensina fazendo uma pergunta. Um método um tanto quanto parecido com o método de Jesus. Jesus trabalhava fazendo perguntas. Jesus aplicava no diálogo um método indutivo que induz a pessoa a responder aquilo que ele quer. O que dizem ser o Filho do Homem? Aí os apóstolos respondiam: uns falam que o Senhor é profeta, outros falam que o Senhor é o Messias. Ele disse: e vós, o que dizeis? Sempre assim, sempre trabalhando no método socrático, no método indutivo,
também chamado de método dialético, que é o método da conversa. Agora o apóstolo Paulo também faz duas perguntas retóricas. Quais? Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? E agora eu faço a pergunta: você não sabe que você tem portas? Então eu estou acrescentando na fala do apóstolo. Ele diz: você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Aí você diz: sim, eu sei. Agora eu digo: você não sabia que todo templo tem portas? E a pergunta maior que eu quero fazer: para quem as portas, as suas portas espirituais estão abertas? Eu me peguei pensando nisso hoje. Eu estou desde segunda-feira tentando descobrir o que eu vou pregar na quinta-feira. E eu não quero assustar você não, e também não quero ser muita coisa não. Mas já aconteceu de eu chegar aqui e não saber o que vou pregar. Que é isso, pastor? Você está ficando doido? Eu prego 200 sermões por ano. Chega num momento, irmãos, que esvazia tudo. Você não sabe mais, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Parece que tudo que você podia pregar, você já pregou. E eu estou desde segunda-feira: Senhor, o que eu vou pregar? Aí eu vou para a Bíblia, vou para o presente diário, vou na internet, vejo algum assunto que me chama a atenção. Nada fala. Quando foi hoje, mais cedo, me veio esse texto, de que nós somos templo do Espírito Santo. E aí eu começo a pensar, bom, se nós somos templo, nós temos portas. E para quem que nós abrimos essas portas? E é sobre isso que eu vou falar. É claro que nós devemos abrir a porta da nossa espiritualidade para Deus, somente para Ele. Mas infelizmente não é isso que a gente tem visto os crentes fazerem. Tem crente abrindo porta que não é para Deus. Isso me preocupa, me leva à reflexão. Mas como que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não se aplica a nós da forma como deveria ser aplicada? Eu me sinto, de certa forma, muito, vamos usar a palavra aqui que não seria bem essa, mas eu me sinto muito envaidecido, muito orgulhoso de saber que eu sou o templo do Espírito Santo. Isso não mexe com você não, irmão? Não mexe com você não? Você já imaginou o Eterno habitando dentro de você? E isso é mais do que uma gravidez, porque uma gravidez, quando dura muito, dura 9 meses. E aqui está falando que o Espírito Santo habitará dentro de você enquanto você estiver nessa terra. Porque a Bíblia diz que quando nós partirmos daqui para uma melhor, não é Deus que vai habitar em nós, mas é nós que vamos habitar em Deus. Olha como as coisas se invertem. Doutrinar a igreja não é fácil. Eu já contei essa história, eu vou repetir. Um irmão de uma igreja presbiteriana, um presbítero, me perguntou um dia: pastor, qual que é o segredo para encher a igreja? Tem várias coisas que fazem uma igreja crescer numericamente. Uma boa palavra faz a igreja crescer, sim ou não? Um bom louvor faz a igreja crescer, sim ou não? Um bom programa de culto faz a igreja crescer. Boas instalações faz a igreja crescer. Às vezes a forma como o pastor trabalha faz a igreja crescer. Mas isso tudo numericamente. E a pergunta que eu faço é: o que faz uma igreja crescer espiritualmente? E esse tem sido o meu desafio: fazê-los em Cristo Jesus crescer a cada dia.
E olha, a lida pastoral não é muito diferente da vida de um professor de sala de aula. Já aconteceu durante a minha vida, a minha carreira de magistério, e eu já lecionei para o primário, já lecionei para o ginásio, já lecionei para o segundo grau, e já lecionei na faculdade. E você prepara uma aula tão bem preparada, você fica 3, 4, 5 horas mais preparando uma aula, chega na sala de aula, você dá aquela aula. Ao final da aula você pergunta assim: alguém quer fazer alguma pergunta? E ninguém faz pergunta nenhuma. E aí você vai perceber que ou eles não gostaram da sua aula, ou eles não entenderam nada que você falou. E você vai embora para casa decepcionado, porque o seu trabalho parece que foi em vão. Na lida pastoral não é diferente. A gente prepara uma mensagem, prepara uma pregação, ora, fica às vezes até de madrugada orando, buscando de Deus para entregar para o rebanho, e você traz uma mensagem supostamente muito boa, e ao final parece que aquilo não faz efeito. Há quanto tempo tem que eu estou pregando nessa igreja? 15 anos. E eu vejo pessoas fazendo as mesmas coisas que faziam desde quando eu fiz a primeira mensagem. 15 anos e parece que as pessoas não mudaram nada, pastor. Continuam fazendo coisas que desagradam a Deus. Eu não sou juiz, eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal. Mas vem cá, você tem vindo a essa igreja para quê? É para mudar de comportamento, sim ou não? Claro. Eu estou falando de algo muito sério. Eu estou falando que você é templo do Espírito Santo. Mas eu fico sabendo que tem crente aqui que bebe. Eu falo, meu Deus. Ver uma pessoa bêbada é ruim, mas ver um templo caindo é horrível. Então, eu vou falar de portas que são abertas por nós, que dizemos crentes, que dizemos que somos crentes, e portas que não estão sendo abertas para Deus, mas lamentavelmente para o diabo. A primeira porta de entrada para o maligno entrar na nossa vida, a primeira porta de entrada para o maligno entrar na nossa vida, são os olhos. Tem gente que foi para o inferno após a morte, porque durante a vida ele enxergou demais. Vai em Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Você que gosta de anotar, marca aí com a sua caneta aí, Mateus 6, 22. Isso aqui é o Sermão da Montanha, viu? Esse contexto aqui é Sermão da Montanha. Mateus 6, 22. Todos acharam? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Para quem que Jesus está falando, irmãos? Está falando com crente. Porque quem não é crente não vai entender o que ele está falando. A primeira porta que nós abrimos, muitas vezes para o maligno, são os nossos próprios olhos. Vamos abrir o confessionário aqui?
Vamos abrir o confessionário. Quem é que essa semana pecou com os olhos? Levante a mão. Não levante a mão, não. Levantou, irmã. É corajosa. Oinho ligeiro. Quem tem oinho ligeiro aí, irmão? Aqueles oinhos rápido, rasteiro. Pecou, André? Essa semana com os olhos? Pecou, irmão. A sua mulher está do seu lado aí, ó. Fique esperto que hoje vai ter problema. Escuta, irmãos, a gente peca com os olhos. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. A Bíblia diz que quando nós pecamos com os olhos, nós jogamos trevas dentro de nós. E pecar com o olho é a coisa mais fácil do mundo. Aparentemente ninguém está vendo. Só você e o zoinho. Agora, observa como você fica depois que você peca com os olhos. A impressão que dá é que a gente fica sujo por dentro. Sim ou não? Fica sujo ou não fica? Aí muita gente acha que a gente peca com os olhos é só com a mulher. Muitas pessoas estão achando aí que pecar com os olhos é olhar a mulher passar e desejá-la. Mas não é não. Se você vê um carro bonito passar e você invejosamente desejá-lo, você pecou tanto quanto como se fosse uma mulher. Você desejar aquilo que você não pode ter. Você desejar aquilo que não é seu. Peca com os olhos. Isso é chamado na Bíblia de concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? Desejo forte. Você sabe o que é desejo forte? É aquele negócio que dá em você assim, aquela vontade que te consome e que você sabe que Deus não se agrada daquilo. Quando a mulher adúltera foi pega em flagrante adultério, os judeus já pegaram pedra para atacar na mulher, vamos matar ela a pedrada. Jesus fala, para aí, para. Quem nunca adulterou aqui, atire a primeira pedra. Porque adulterar não é você se deitar com uma mulher que não é sua esposa. Se você olhar com olhos impuros, você já adulterou. Então, gente, adulterar é mudar a forma correta de enxergar as coisas. Isso é adultério. Se eu estou vendo uma nota de R$100 aqui, e eu olho para um lado e eu olho para o outro, e falo, vou pegar essa nota e vou roubar. Só de você olhar, você já adulterou. Você mudou a forma correta de olhar para o dinheiro. Você olhou com desejos de furtá-lo. Isso é adultério. Olha, irmãos, muitos de nós estamos jogando demônio na nossa vida por conta dos olhos. Os olhos é porta de entrada para demônio. Eu era assinante de uma TV a cabo. Quando eu fui fazer a TV a cabo, eu falei, os canais adultos, eles estão bloqueados, sim ou não? A moça falou, tá. Então não tem perigo, eu posso trocar de canal, que não vai ter problema. Ela disse, não vai ter problema. Só que ela mentiu para mim. Existia na época um canal chamado GNT. E quando dava lá para as 11 horas da noite, o bicho pegava. E aí, irmão, raciocina como é que funciona. Um homem sozinho dentro de uma sala. Televisão ali de 200 polegadas. 3 metros de distância, 1,5 metro. Só você e
aquele ídolo na sala. Você está ali trocando de canal, procurando um filme. De repente você cai num canal GNT onde tem uma mulher nua. Pula ou não? Pula ou não? Está só você e a TV, ninguém está vendo. Pula ou não? Irmão, você pode até pular, mas a vontade de continuar naquele canal é grande demais. Já pecou, irmão. Já tá, pode ir para o confessionário, já pecou. Então, os nossos olhos é porta de entrada. Voltei lá na TV a cabo, falei, moça, você me falou que não tinha problema. Acontece que tem. Por favor, cancela. Cancelou. Porque nós temos pé de barro. Todo homem tem pé de barro. Todos nós estamos sujeitos à queda. E quando a gente entende que nós somos sujeitos à queda, fica mais difícil de cair, sim ou não? Quando você enxerga que você é falho, fica mais difícil de cair, porque você já conhece qual é a tua limitação. E os nossos olhos podem se tornar porta de entrada para demônio dentro da nossa espiritualidade. Tem crente endemoniado, sim ou não? Só fazer assim, irmão, tem crente endemoniado, tem crente com vício nos olhos. Isso na psicologia tem nome, é voyeurismo, voyeurismo. Existem pessoas que são voyeurs, que gastam fortunas, mora num prédio, mas no prédio em frente mora uma bonitona, e ele quer pegar o melhor ângulo, ele compra uma luneta desse tamanho, e fica na janela do prédio o dia inteiro monitorando para ver que hora que a mulher vai passar só de sutiã. Sabe qual que é o nome disso? Voyeurismo. Existem homens, estou falando de crente, hein? Estou falando de ímpio não, que contratam amigos para ficar com a sua esposa, para ele ficar olhando. Sabe qual que é o nome disso? Voyeurismo. Olhos são portas de entrada. Você é templo do Espírito Santo, tem que fechar todas as portas, para o diabo não entrar. Segunda porta de entrada do maligno na nossa vida. Vai lá em Tiago capítulo 3, versículo 6. Ok? Tiago capítulo 3, versículo 6. Olha a segunda porta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tem muita gente que foi para o inferno porque tinha língua. Vocês conhecem alguém que tem língua grande? Sim ou não? Cuidado com a língua. A língua coloca você no inferno. A língua transforma a sua vida no inferno. Por que que a gente tem uma boca e dois olhos? Engraçado, quantos ouvidos você tem? Quantos olhos você tem? Quantas narinas você tem? E por que que língua? Será que Deus errou na matemática? Você imagina uma mulher com duas línguas. Uma brigando com a outra. Cala a boca que é eu que vou falar. Hã? Homem também? Aí já tem um pessoal aí que já defende. Então, imagina um homem com duas línguas. Como ele é calado, não vai dar problema, né? A língua é a razão de muita gente hoje estar fora da igreja, porque falou demais.
A língua é porta de entrada para Satanás na vida de muita gente. Aqui, quando tem algumas conversas muito perigosas, eu chamo a pessoa para conversar. Teve uma irmã aqui que no mês só eu chamei ela 3 vezes. Ela não está aqui mais não, a língua dela tirou ela daqui. É a língua móvel. Falei, minha irmã, você falou isso, isso e isso. Eu não falei, eu falei, a testemunha está do lado. Depois eu chamei ela e falei, irmã, de novo você falou isso. Não, não falei, falou. Pela 3ª vez ela foi embora. A língua não cabe na boca. Você é templo do Espírito Santo, fecha a sua boca. Cuidado com o que você fala. E pecado de ovelha é falar mal de irmão, falar mal da igreja e falar mal do pastor. Esse é o pecado de ovelha. Tem ovelha que almoça o pastor, janta o pastor, a família do pastor, os líderes da igreja, os diáconos. Toma cuidado, irmão. Você vai transformar a sua vida no inferno. Você não tem noção o que é uma língua que desagrada a Deus. Pastor, mas é tão bom falar da vida dos outros, fala da sua. Porque enquanto a gente fala da dos outros, a gente esquece da gente. Cuidado, irmão. Não perde a bênção, não. Não perde a bênção. Nem tudo que você pensa você pode falar. Nem tudo que você vê você pode falar. A nossa língua é porta de entrada, a nossa boca é porta de entrada para o maligno. Às vezes eu vejo nos pastores com os quais eu trabalho, não aqui na igreja, mas a nível de convenção, eu vejo algumas coisas muito estranhas, mas eu fico calado. Para que eu vou me comprometer? Para que eu vou pecar? Para que eu vou julgar? Então toma cuidado com o que você fala. E família? Tem fofoca em família, irmão? Sim ou não? Você já viu como é que um irmão fala do outro? Fala da cunhada? Como é que a nora fala da sogra? E a sogra fala da nora? Tem mulher que fala mal do marido. Oh. Você conhece alguma mulher que fala mal do marido? Levanta a mão aí. Ninguém conhece nada aqui. Tem mulher que fala mal. Tem mulher que vem no gabinete aqui, irmão, para descer a ripa no marido. E eu parei de atender mulher sozinha, agora não aceito. Irmã, traz seu marido junto. E às vezes o marido vem junto e ela fala mal dele na frente dele. É um negócio, irmão. Tem gente que tem o hábito de falar mal dos outros. Não faça isso. Você está juntando brasa na sua cabeça. Toma cuidado. O seu corpo é templo do Espírito Santo, inclusive a sua boca. Terceira porta de entrada do inimigo. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Eu vou ler a minha versão, mas eu queria ver outra versão, tá? Na minha versão, Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Algumas Bíblias dizem assim: você é o que você pensa. O nosso pensamento é porta de entrada. Quem pecou por pensamento hoje, levanta a mão. Olha, aquela menininha, aquele tamanhozinho já está pecando por pensamento. Olha que coisa. Por pensamento a gente peca, sim ou não? É porta de entrada. Vamos fechar as portas, irmãos? Amém ou não? Vamos fechar? Qual a primeira porta que nós vamos fechar? Os olhos. O dia que você vê um Camaro amarelo passando na sua frente, você fala: eu não quero.
Não quero. Não me pertence, não quero. Odeio Camaro. O dia que você vê lá um carrão importado, lá um Porsche, sei lá o que for, você olha um Mustang, você olha e fala, não gosto desse carro. Sabe por quê? Para a gente não pecar. Os homens, o dia que vê uma mulher bonitona passando, fala, mas que mulher feia, gente. Ô mulher feia, vai ser feia para lá. Aí você não peca, irmão. A gente tem que fechar a porta dos olhos. Se você vê um dinheiro que não é seu, você fala, não é meu, não me pertence. Vamos fechar a segunda porta de entrada do maligno, qual é? A língua. Língua. Vamos conversar só o necessário. Quem fala menos se compromete menos. Quando você fala muito, você tropeça nas palavras. Quando você fala muito, você fica escravo do que você fala. Toma cuidado com o que você fala. Não se comprometa. Fecha a porta da tua boca. Terceira porta que nós vamos fechar. Pensamento. Você é aquilo que você pensa. Quem já pensou em matar? Não levanta a mão não. Quem já pensou em morrer? Não levanta a mão não. Quem já pensou em fugir? Não levanta a mão não. Quem já pensou em largar a mulher? Não levanta a mão não. Você casou, filho, segura agora. Vai que é sua. Até que a morte o separe. Morreu, aí está liberado. Lá no céu, se ela chegar, você fala, meu bem, nosso contrato acabou na terra. Tá bom? Não pode pensar coisa ruim não, porque se você pensa, acontece. Jó falou, aquilo que eu temia me sobreveio. Não pode pensar coisa ruim. Eu me lembro uma vez, para finalizar, eu estava recém-casado, eu morava nessa casinha aqui com a minha esposa, e eu fui na frutaria de um amigo que até já morreu, e eu comprando banana nanica. Quem conhece banana nanica aí? Eu perguntei para ele, falei, banana nanica faz mal com ovo? Ele disse, eu como de tudo, não faz nada mal. Mas naquela hora, algo soprou na minha cabeça que fazia mal. Mas eu cheguei em casa e falei para minha esposa, faz ovo, frita ovo. E aí tinha piqui. Quem gosta de piqui aqui, irmão? Oh, tem goiano aqui, hein? Tinha piqui. Eu misturei com banana nanica e joguei um ovo frito por cima. Até hoje eu não consigo comer nem banana nanica e nem piqui. Me fez mal, fui parar no hospital. Mas eu digo para vocês que não foi aquilo, foi a minha cabeça. Eu coloquei na cabeça que eu ia passar mal. Cheguei no hospital Santa Terezinha. Falei para o médico assim, doutor, eu estou morrendo. Eu tinha 23 anos. Eu estou morrendo. Morrendo de quê? Eu jantei e passei mal. Ele falou, que hora que você jantou? Eu falei, tem meia hora. Ele falou, não deu tempo de fazer mal ainda não, hein? Comigo nem fez digestão. Como é que fez mal? Então você fica provado que é o que você pensa que passa a acontecer. Muitas vezes, irmãos, você tem que repreender o pensamento ruim. Saia em nome de Jesus, tira o pensamento ruim. Se você colocar na sua cabeça que o seu casamento está fracassado, ele está fracassado. Se você colocar na sua cabeça que você não vai prosperar, você não vai prosperar. Se você colocar na sua cabeça que você vai adoecer, você vai adoecer.
Me lembro de um irmão que tinha muito dinheiro, e ele me contou isso com a boca dele. Era um cara controlado, e ele foi embora de Rio Verde, largou a mulher, arrumou outra mulher e foi embora de Rio Verde. Quando ele estava na rodovia, ele ouviu uma voz dizendo para ele assim: eu vou acabar com tudo que você tem. E essa voz era o maligno, que jogou no pensamento dele uma seta, e ele não repreendeu, ele acabou com tudo que tem. Toma cuidado, irmãos, muitas vezes o maligno vai usar o seu pensamento contra você. Não aceita. Uma outra porta de entrada, para finalizar, são coisas que você deixa entrar dentro da sua casa. Cuidado com objetos consagrados a Satanás que entra dentro da sua casa. Certa feita fui dar uma camisa para um genro meu, fui lá no shopping, em Brasília, vou comprar um presente para ele, é o aniversário dele. Só que eu entrei numa loja de marca, e o que estava escrito na camisa, tudo em inglês, eu não falo inglês. Aí eu fui perguntar para a moça que vendia: e essa camisa tão bonita, o que está escrito em inglês? Ela falava: está escrito isso, isso e isso. Não quero. E essa aqui, está escrito o que em inglês? Está escrito isso, isso e isso. Quando você for comprar alguma coisa que está escrito em outro idioma, descubra o que está escrito. Existe um adesivo, uma marca chamado Bad Boy, já viram? E gente colocando isso nos carros. Não põe, essa marca é consagrada. Eu vejo carro de crente, pessoas com aquela maçãzinha, comida da Apple, já viu? Aquele símbolo da Apple. Não põe aquilo no teu carro. Aquilo ali é símbolo do pecado. Toma cuidado com marcas. Se você tiver dúvida de alguma coisa, consagra primeiro. Senhor, eu consagro essa roupa que eu comprei ao Senhor. Pai, eu consagro essa roupa que eu ganhei ao Senhor. E se você perceber que ainda assim ela te faz mal, joga fora, não dá para ninguém. O que não serve para você, não serve para ninguém. Vamos fechar as portas, gente. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele entra pelas portas do comércio, ele entra pelas portas do pensamento, ele entra pelas portas dos olhos e ele entra pela porta da boca. O Senhor seja louvado. Continue sendo o templo do Espírito Santo. Deus é contigo. Amém? Amém, gente? Santifica a tua vida. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Tá ok? Feche os seus olhos, eu vou orar com você.